Bom dia, estamos mais um dia ao vivo aqui para ter esse tempo com Deus. E eu quero convidar você a adorar o Senhor Jesus nesse momento comigo, cantar um louvor de adoração e engrandecimento a Ele, né? Que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, porque esse tempo aqui é para Ele, para a gente poder se encher desse Deus tão precioso, que preenche a nossa vida, que preenche a nossa alma, que preenche o nosso coração. Sem Ele é impossível nós temos essa vida plena, porque essa divindade que habita dentro de nós é que nos dá essa força para viver o que a gente precisa viver no nosso dia. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Então vem e toma o seu lugar. Então vem e toma o lugar que é só teu. Então vem e toma o teu lugar.
bendizemos porque o Senhor é maravilhoso. E não existe nenhum outro Deus que se pareça com o Senhor. O Senhor é o único, o Senhor é o único caminho. O Senhor é o único caminho para a nossa vida. Em Ti nós temos tudo que a gente precisa para viver nessa terra, nesse tempo. Sabemos que o nosso tempo aqui é um tempo tão curto, Senhor. São poucos anos. O que são poucos anos diante de uma eternidade que viveremos ao seu lado? Essa é a nossa esperança, Pai. Estarmos contigo. E nesse tempo, Senhor, que nós estamos aqui, tantas coisas a gente tem visto acontecer nessa terra, Pai. São guerras se levantando, países se levantando um contra o outro. Você tá vendo o que tá acontecendo lá na Rússia, na Ucrânia? Tantas coisas, Deus, que tá fora do nosso controle. Mas a gente sabe, a gente conhece aqueles que conhecem as suas escrituras, tua palavra, sabe para onde que este mundo está caminhando. Mas quando nós olhamos para ti, Deus, nós sabemos aonde nós estaremos. Nós sabemos que estaremos contigo, reinando contigo, Senhor. Essa é a nossa esperança. Que o teu evangelho, Senhor, seja levado a todas as pessoas. Que através dessa oportunidade que nós temos, Pai, nós possamos levar a tua palavra, nós possamos levar esse evangelho de graça, de amor, de salvação. Olha, Senhor, para nós. Tem misericórdia. Nos ajude, Deus, a permanecermos firmes diante de tudo que ainda vai se levantar nos próximos meses, Pai. Tenha misericórdia do teu povo. Desperta o teu povo, Senhor. Desperta as pessoas que ainda estão dormindo. Desperta as pessoas que ainda não entenderam, Senhor. Desperta, desperta, desperta. Toma o lugar que é teu, Pai. O Senhor não perdeu o controle de nada. De nada, Senhor. Por isso que eu quero me encher todos os dias da minha vida da tua presença, Pai. Todos os dias. Que a tua palavra, que os teus ensinos, Pai, sejam um alimento para minha alma, seja alimento para minha mente, para o meu espírito, Deus. Que eu esteja todos os dias diante da tua presença, diante do teu altar, Senhor. Porque sem a tua presença eu não sou nada. Sem tua presença eu não sou nada. Eu preciso do Senhor como o ar que eu respiro. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Ai, gente, isso aqui, quando eu estou diante do Senhor, é algo assim muito especial. É algo que eu me derramo mesmo, eu choro mesmo. Me coloco mesmo diante desse Deus, porque é muito gostoso, né? Deixa eu até fixar o tema aqui, fixar. É um tempo muito bom, né? Um tempo de graça, um tempo de renovação. Sempre que você puder fazer isso, faça. Se derrama diante do Senhor. Coloca nele, deixa eu tirar meus óculos. Coloca nele toda a sua ansiedade. Adore a esse Deus, independente da sua circunstância. Adore esse Deus sempre. Porque nele nós encontramos alívio para nossa alma, direção para nossa vida diária.
e respostas para a nossa vida. Essa paz que excede todo entendimento, nós só encontramos em Jesus, em nenhum outro lugar. Que bom que vocês estão aqui. A Amélia tá aqui, a Mel tá aqui, quem mais tá aqui? Marisa. Encaminha essa live para outras pessoas, que eu vou para outras amigas. Vou até colocar aqui um aviãozinho para encaminhar para mais pessoas, dizendo que eu estou ao vivo nesse momento. Mas também você que vai assistir depois, tem certeza que esse tempo aqui vai ser um tempo que vai abençoar muito a sua vida. Deixa eu colocar aqui, vem comigo, estou ao vivo. Oi. Voltou? Tá aparecendo pra mim normal aqui. Voltou? Voltou? Dá um delayzinho aqui. Tô hoje com uma companheira, uma parceira, uma amiga que tá aqui do meu ladinho. Então hoje, na verdade, na semana passada eu comecei uma série de lives de devocional falando sobre sabedoria de Deus na vida da mulher para o seu cotidiano. Esse é o objetivo dessa série de devocionais e eu quero tentar ser bem breve aqui, tá? Eu dediquei um pouco mais de tempo nesses momentos de adoração, de louvor, porque eu senti esse desejo. Eu senti, pra mim, o louvor é algo que nos liberta, que nos acalma, então eu dediquei esse tempo mais, né? Mas eu quero trazer pra você essa palavra, essa reflexão pro seu dia. Eu tenho certeza que vai trazer bastante direção pra você. Uma pergunta que eu tenho para te fazer: você tem clareza de quais são as suas prioridades? As prioridades do seu dia, você tem clareza? Eu não sei você, mas eu preciso de ter essa clareza diariamente. E nós temos as Escrituras Sagradas, que é nossa inspiração, é o nosso manual de vida. E dentro dela existe a história de uma mulher que por muito tempo me incomodou pra caramba, que é a mulher de Provérbios 31. E sabe qual que é uma característica muito evidente dessa mulher? Ela sabia das suas prioridades. Ela tinha clareza de quais eram as suas prioridades. E quando eu olho pra ela, eu vejo 3 características assim que ressalta aos meus olhos. Primeira característica, quando eu olho pra essa mulher, eu ganho 3 coisas. A primeira coisa, eu ganho energia renovada para os meus esforços diários. Segunda coisa, uma lembrança fresca das prioridades que Deus tem para minha vida. E a terceira, uma nova dedicação ao plano que Deus tem para mim aqui nesse tempo, nessa terra. Porque você não é fruto de um acidente, você nasceu e você tem um propósito para sua vida. Então, você não tá aqui por acaso. Existe algo que você precisa fazer. Enquanto você não se levantar, isso não vai acontecer, tá? Você tem um propósito e é obrigação sua, responsabilidade sua buscar esse propósito, entender o que Deus quer fazer. Mas voltando a essa mulher de Provérbios 31, confesso que ela me incomodava profundamente. Não sei se vocês conhecem ela, depois dá uma lida lá em Provérbios 31, tá? Fala sobre a mulher sábia, né? Fala sobre a mulher virtuosa. E ali ela me incomodava pra caramba, porque eu falava assim, gente, essa mulher não existe, será que ela é real, né? Como que ela dá conta de fazer tudo que ela faz? Qual que é o segredo dessa mulher? Como que ela consegue fazer o que ela faz? Porque eu falava assim, gente, eu não dou conta de fazer tudo isso que essa mulher faz. Mas conforme eu fui estudando sobre essa mulher, né, que é um modelo de inspiração, né? Não significa que é a perfeição. Não, nós estamos aqui vivendo um processo de transformação diário, mas nós temos modelos para nos inspirar, para a gente viver dia após dia. Então eu percebi que essa mulher de Provérbios, ela não era a Mulher Maravilha e muito menos uma super heroína. Não, ela não é isso. Ela é uma mulher exatamente como eu e como você. Comum, essa mulher. Só que qual que era a característica dessa mulher? Ela conhecia as suas prioridades e, além de conhecer, ela praticava essas
essas prioridades na vida dela. E isso faz parte da sabedoria, você desenvolver essa sabedoria. Se você não assistiu a live da semana passada, ela está aqui no meu perfil, tá? E essa live fala sobre 4 passos para você poder buscar a sabedoria, para você poder ter sabedoria. Ele tem várias instruções para você. Hoje nós vamos estar falando sobre essas prioridades que faz parte do nosso processo de crescimento, de amadurecimento, tá? Mas aqui existe 2 tipos de mulheres que eu quero falar para vocês. Primeiro, muitas mulheres não conhecem as suas prioridades e muito menos a si mesmas. Então, o que acontece? Elas atiram para todo lado, para todas as direções, ou essa mulher está sem nenhum tipo de direção. Ela está simplesmente perdida, sobrecarregada, cansada, esgotada. Conhece alguma mulher assim? Tá, eu conheço várias. Segunda mulher, segundo tipo de mulher, 2 grupos de mulheres que estão nessa situação e a outra que conhece as suas prioridades, sabe o que precisa fazer, só que não pratica. E daí o que acontece? Se sente culpada, se sente frustrada. Então, hoje o meu objetivo aqui é te ajudar a descobrir essa sabedoria em Deus para que você possa realmente viver uma vida com propósito, uma vida conectada com quem você é e com aquilo que Deus já deixou pra gente como instrução, como direção de vida, gente. A gente não precisa procurar em nenhum outro lugar, já tá escrito, já tem direção. É só a gente ir lá, buscar se alimentar, trabalhar a nossa mente para que isso seja possível. Então, beleza, eu vou te dar aqui algumas direções para que você possa ter clareza de quais são essas prioridades para que você viva bem, tá bom? Para que você viva bem todos os dias da sua vida. Primeira coisa que eu vou falar para você, primeira direção: coloque Deus em primeiro lugar. Gente, Ele é o único caminho que vai te levar para a direção certa. O único caminho que vai te levar para a direção certa. Não tem nenhum outro caminho. Nós estamos nesse corpo, tá? Esse corpo é feito do carbono, é feito da terra, e esse corpo um dia vai acabar. Mas o nosso espírito, que foi soprado por Deus ali no jardim, que é eterno. Ele vai voltar esse espírito para Deus, tá? Então, quando a gente entende que o nosso espírito precisa estar em conexão diária com Deus, ser alimentado, a gente começa a entender como que eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, tá? Então, lá em Provérbios 31, no verso 30, diz o seguinte, que essa mulher temia ao Senhor. E sabe qual que é o princípio da sabedoria? É o temor a Deus, é conhecer a Deus. Então, você só respeita, né, quando você conhece. Então, como que você quer ter um relacionamento com Deus, desenvolver essa espiritualidade, se você não conhece? E nem as suas escrituras, que é onde ele se revela por inteiro. Se a gente pudesse resumir as escrituras em uma palavra, a gente resumiria em amor, tá? Beleza, Dani, então como que eu posso fazer para Deus ser uma prioridade no meu dia a dia? Como que eu posso fazer? Primeira coisa, vou dar dica para você. Leia todos os dias as escrituras, que seja um versículo. Não tô falando para você ficar horas e horas lendo, não. Leia um versículo e medite na sabedoria desse versículo na sua vida, para que essa sabedoria seja sua. Então, toma essa decisão de começar a ler. E não adianta você só tomar a decisão, decidir na sua cabeça e você não praticar, né? Então, você precisa aprender que para você poder priorizar Deus, a sua mente precisa ser preenchida com os pensamentos dele. E como que você vai saber quais são os pensamentos dele? Quando você vai buscar ali na fonte, nas escrituras, já está escrito, tá? E a sugestão, comece aí pelo livro de Provérbios ou pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses evangelhos ali tem grandes... Ali, se você quer conhecer Jesus, leia esses livros, que ali vai ter muito... Você vai saber o que Jesus fez, quem foi Jesus, a história dele. Ali você já vai estar tendo muitos ensinamentos. E o livro de Provérbios eu também oriento, porque o livro de Provérbios são 31 capítulos e você pode ler um por dia, se você quiser. E daí desse um por dia, foi até a tarefa que eu deixei da semana passada. Você escolhe um texto que ressaltou aos seus olhos, que chama mais a sua atenção. Escreve ele num lugar que fica visível,
possível no seu celular ou na sua tela do seu computador, em algum canto que você fique olhando para aquele texto e pensando, refletindo sobre aquele texto. E aí sim, aquela sabedoria vai ser sua, 100% sua. Então não é para você ficar horas e horas lendo, mas leia, nem que seja tá? Um texto. Isso é você começar a colocar Deus como prioridade, como primeiro lugar na sua vida. Segunda coisa, o mandamento que fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo. Qual que é o segundo passo? Sirva aos outros. Sirva as outras pessoas, tá? Então, essa foi uma ordem, essa foi uma prioridade que ele deu. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. Só que esse amar ao próximo, quem que era o próximo da mulher de Provérbios? Era o seu marido, eram os seus filhos, eram os seus funcionários, depois a sua comunidade. Ou seja, quando a gente preenche o nosso coração ali na fonte com Deus, quando a gente se enche, nós temos o nosso coração totalmente cheio e preenchido para a gente poder transbordar esse amor na vida das pessoas, principalmente para os da nossa casa, para as pessoas que estão aqui dentro, que estão pertinho de você. Quantas vezes você nem olha para sua família, não olha para o seu marido, para os seus filhos, mas você olha para as pessoas que estão fora da sua casa. Então não, você precisa priorizar os da sua casa, tá? E a palavra fala lá que por isso, né, por essa mulher derramar todo esse amor e esse cuidado na vida do seu marido, dos seus filhos, da comunidade, ela foi reconhecida e elogiada primeiramente por Deus, e depois para o marido, e depois pelos seus filhos, e depois pela comunidade, entende? Então, quando a gente conhece as ordens de Deus, de prioridades, a gente consegue planejar como que vai ser o nosso dia, o que a gente vai fazer. E quando você entende essa prioridade na sua vida, você entende que tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo é por meio dele. Você, na sua força, você se esgota, você não dá conta, você se esgota. Mas quando você tem essa fonte que te nutre, que te enche, que enche desse amor que não é seu, aí você consegue transbordar isso diariamente, tá? Uma pergunta, você tem feito planos diários para abençoar a sua família? Para abençoar o seu marido? O que você tem feito para agradá-lo? O que você tem feito para agradar os seus filhos? Primeiramente para sua casa, o que você tem feito? Ou o que você tem feito para estar mais próxima de Deus? Você tem priorizado Ele? Ou você tem acordado desinvestada com um monte de coisa externa que tem que fazer, que é isso, que é aquilo que eu tenho, e não prioriza o que é importante? Você coloca outras tarefas na frente. Então, faça uma lista com essas prioridades do que você realmente precisa fazer e depois complete o seu dia com outras atividades. Mas entenda que essa é a prioridade, essa é a ordem de prioridade que Deus já estabelece para nós, tá? No final do dia, você vai estar cansada? Vai. Esgotada? Vai sim. Só que vai valer a pena esse cansaço, acredite. Porque você está semeando, você está plantando na vida do seu marido, plantando na vida dos seus filhos, e você vai colher, e você vai se sentir realizada, e você vai perceber, né, que o que vai acontecer na vida do seu marido, o que vai acontecer na vida dos seus filhos. Então, uma semeadura sua. Foi dado para a mulher a responsabilidade de edificação da casa. É a mulher, não é o homem. Então, é nossa responsabilidade edificar. O que você tem feito para abençoar a sua família, para abençoar o seu marido, para abençoar os seus filhos? E a terceira, né, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo e a si mesmo. O terceiro passo aqui, cuidar de si mesma, cuidar de você, né? Acredite sim que tem espaço para cuidar de você. Tem espaço para cuidar de você. Com sabedoria. E cuidar de você vai te ajudar a servir melhor a Deus e as pessoas. Porque se você não cuida de você, aí você também vai se esgotar. Por quê? Existe um grande perigo em você negligenciar a sua saúde e os bons hábitos. Um grande perigo. Afinal, de onde que vem a nossa energia física? De onde que vem? Essa energia física nós temos necessidade para poder viver essas prioridades de Deus para a nossa vida e desempenhar as nossas funções na nossa vida. E da onde que vem essa energia? Do cuidado com você. Você precisa cuidar de você.
E existe uma grande diferença entre você ser egoísta e cuidar de si mesma. Aí eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, que essas perguntinhas não é para te deixar com culpa. Não quero que você se culpe, não quero que você fique se autocriticando, se automutilando, não. Isso é para reflexão e para te ajudar a definir essas prioridades e fazer uma escolha, tomar decisões. Você tem feito exercícios físicos? Você tem conseguido fazer alguma atividade física? Você tem se alimentado de forma saudável? Escolhido bem os seus alimentos? Quando eu tava escrevendo isso daqui, gente, foi uma chapuletada na minha cara também. Porque eu sou igual a vocês, né? Eu enfrento as mesmas dificuldades que vocês. Então, pra mim, o meu tipo de perfil é muito... Eu preciso fazer de forma intencional as atividades físicas, porque eu entendo que eu preciso dessa energia, desse vigor para eu dar conta de fazer as minhas coisas. Porque quando eu não faço atividade física, eu vejo que eu fico com dor nas costas, que eu fico mal, que eu fico sem energia, eu fico sem vontade de fazer as coisas. Então, a atividade física, ela é muito importante pra gente poder ficar bem. Por mais que você não goste, ela é importante. E nem sempre você vai fazer tudo aquilo que você gosta. Você vai fazer aquilo que é importante pra você, pra sua saúde. Entende? Alimentação de forma saudável. O que nos impede de ter uma alimentação saudável? Sabe o que, gente? Falta de planejamento e de organização, né? Quando você vai no mercado, você escolhe coisas melhores para comer, frutas, suco integral, cereais. São coisas que a gente pode ter na nossa mesa pra gente poder comer bem. Quando a gente sai, a gente come com os olhos, a gente vai e come coisas que não precisa comer. Então é aprender a cuidar da nossa alimentação e viver uma vida mais saudável, né? Você tem dormido o suficiente? Ou você tem dormido além do suficiente? Ou menos do suficiente? Tem dormido muito, mais do que precisa? Ou tem dormido as horas adequadas? Você tem ido ao médico para ver como que tá a sua saúde, como que tá seus hormônios? Dependendo da idade já é necessário a gente fazer isso. Você tem buscado tomar as suas vitaminas, tomar os seus remédios? Você tem bebido água o suficiente? Isso é cuidar de si mesma, né? E pra gente, quando se trata da gente, eu vou deixar pra vocês aqui 4 princípios que quando eu escrevi foi outra chapuletada na cara. Por quê? As escrituras é para trazer clareza pro nosso cotidiano, pro nosso dia a dia, tá? E eu quero compartilhar com vocês, se você estiver aí com papel e caneta na mão, ou depois, se você quiser assistir essa live de novo, anota esses textos, porque eles são princípios para sua vida. Primeiro princípio, não coma demais. Eu tava compartilhando com vocês aqui desse livro, tá? Que é o livro Sabedorias de Deus na Vida da Mulher, da Elizabeth George. E esse princípio aqui no livro está escrito assim: negue a si mesma uma indulgência excessiva, ou seja, comer demais, não precisa comer demais. E daí tem um texto, olha o texto de Provérbios 23, verso 2. Provérbios 23, verso 2, olha o que ele fala. Põe uma faca na sua própria garganta quando estiver com um grande apetite. Olha isso. A gente precisa ter controle do nosso apetite. O outro, Provérbios 30, verso 8, diz o seguinte: afasta de mim a falsidade, a mentira, e também não me permita viver em extrema pobreza e nem grande riqueza. Então me concede o sustento diário. Olha só, o balanceamento. Quando eu falo de equilíbrio, não é em linha reta, é você ter esse balanceamento, né? Você conseguir balancear isso daí. Então, olha que interessante. Um outro, 1 Coríntios 11, 28. Reconheça os seus hábitos pecaminosos, né? Aí tá dizendo lá em 2 Coríntios 11, 28. Examine cada um a si próprio. Como que você vai saber quais são os seus hábitos pecaminosos? Quando você lê as escrituras. As escrituras falam sobre os nossos hábitos que são ruins, nocivos, que estão na nossa natureza humana e que a gente consegue lidar com eles quando a gente ativa o nosso espírito, tá? Lá em 1 Timóteo 4,7 fala: exercite a piedade, mas rejeite as fábulas profanas e os falatórios insensatos. Que tipo de conversa você tem tido? Você tem falado mal das pessoas? Você tem estado em rodas de fofoca? Você tem
fica nesses diz que não me disse, você tá nesse meio, abandona isso. Abandona isso. Isso daí não é de Deus. Isso daí não é um comportamento do céu. Isso é um comportamento do inferno, tá? E pra gente exercitar a nossa piedade, olhar para as pessoas com amor, olhar para as pessoas com graça, assim como Deus olha para nós, tá? Então, na medida que você julgar, você será julgada. Ixi, então é complicado a gente pensar nisso. E por fim, Gálatas 5:22, desenvolva o autocontrole. Lá em Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito Santo, que diz que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São o fruto do Espírito Santo. E como que você ativa esses frutos? Estando próximo dele. E através disso, tudo aquilo que é hábito, que não é bacana, que te afasta de Deus, que te afasta das pessoas, que não te permite viver o seu propósito aqui na Terra, vai ficando cada vez mais claro. O Espírito Santo que vai te convencendo. Não é pastor, não sou eu, não é ninguém. É o próprio Espírito Santo que vai te convencendo e te mostrando aquilo que você precisa mudar na sua vida, tá bom? Então, pra gente ir caminhando pro fim. Como que você e eu nos tornamos mulheres sábias? Vivendo um dia de cada vez. É a gente viver um dia de cada vez. E aprendendo e vivendo esses princípios eternos um dia após o outro. Não adianta a gente colocar esse peso em cima de nós, porque não é peso. Por isso que existem os princípios para que a gente estude, os conheça, viva, né? Tenha essa prática, porque essa prática realmente vai nos ajudar a cultivar uma vida caracterizada por sabedoria. Então, é para você começar hoje a colocar em prática o que a gente acabou de conversar, né? Eu deixei para você aqui 3 passos. O primeiro passo, amar a Deus. O que você tem feito para você poder estar mais próximo de Deus? Segundo passo, servir aos outros. Esses outros, comece pela sua casa, pelo seu marido. Como você tem olhado para ele? Como você tem olhado para os seus filhos? O que você tem planejado para eles, para a vida deles? Tá? E terceiro, você entende que essas são prioridades dadas por Deus? Tudo que fugir disso vai te trazer cansaço e enfado e você não vai dar conta de fazer. Quando você tá nessas prioridades de buscar a Deus primeiro, olhar para as pessoas que estão ali à sua volta e olhar para você, as outras coisas você vai fazer com o pé nas costas. Por isso que a mulher de Provérbios conseguia fazer. Por isso que ela dava conta de fazer. Então, uma coisa que a gente tem que colocar é um dia de cada vez. Não adianta a gente querer mudar tudo na nossa vida da noite pro dia, que não é possível. É um dia de cada vez, tá? Pra gente fechar, eu quero deixar pra vocês uma tarefa. Uma tarefa. Eu sempre gosto de deixar uma tarefa, né? Uma ação, porque eu defendo que a ação que gera mudança na nossa vida. Nada mais gera mudança se não for uma ação, uma prática, tá bom? Então, a tarefa que eu vou deixar para você é o seguinte: planeja o seu dia de amanhã. Só que planeja o seu dia com essas 3 áreas de prioridade: Deus, os outros e você. Então, o que você gostaria de conhecer mais sobre Deus? Então, a minha sugestão, comece aí pelo livro de Provérbios ou pelos evangelhos e estude um texto, um versículo ou um capítulo e tenta extrair ali daquele conhecimento a sabedoria para sua vida. Com relação aos outros, começando pela sua família, estou repetindo, o que você vai fazer intencionalmente amanhã para o seu marido e para os seus filhos? O que você vai fazer de forma intencional? Algo que eles vão falar assim: uau, não esperava isso de você. O que você pretende fazer? Coloca aí na sua prioridade para amanhã. E por fim, para você, quais são os seus planos para você, para fazer amanhã? Lembrando que amanhã é sexta-feira. Faça uma unha, uma massagem, toma um café com uma amiga, saia para caminhar num parque, sei lá, eu não sei o que você gosta de fazer para você, mas faça algo para você, tá bom? E eu quero só finalizar, concluir, eu quero deixar um último texto que tá lá em Provérbios 3, no verso 21 e 22. Ele diz o seguinte: tá escrito filho meu, mas eu vou trazer para nossa linguagem. Filha minha, não se aparte
estes ensinos dos teus olhos. Guarde no seu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso. Tá vendo? Quando a palavra de Deus fala coração, ela tá falando mente, tá? O coração, toda vez que você escutar a palavra coração na Bíblia, significa mente. Então, guarde na sua mente a verdadeira sabedoria e o bom senso. E a sua mente precisa ser transformada todos os dias, né? Lá em Romanos 12:1 fala: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque assim você realmente vai conhecer qual que é a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. E a última: porquanto serão vida plena para a tua alma e uma valiosa joia ao redor do seu pescoço. Ou seja, a sabedoria, ela é visível. Ela é visível. As pessoas olham para você e vê essa joia, vê esse comportamento e fala: nossa, aquela mulher é sábia. Olha o que ela ensina, olha o que ela vive, olha como ela é com a família. Você acaba se tornando uma inspiração, um modelo para que as pessoas comecem a seguir. Mas você não está fazendo isso para que as pessoas te sigam com essa obrigação na sua vida. Não é isso, não é peso. É você viver isso como sua vida. Algo real, algo autêntico, algo que realmente seja de verdade. Não que seja para inglês ver, não. É para você viver de verdade. E as escrituras, ela fala que a sabedoria vai nos trazer vida plena para a nossa alma. E ela também é uma valiosa joia ao redor do nosso pescoço. Todos veem, todos chama a atenção de todo mundo, essa sabedoria que vem do alto. Então é isso, minhas lindezas. A nossa devocional de hoje, ela foi até um pouquinho mais do que o tempo esperado, foi bastante, né? Foi até um estudo aqui do que uma devocional simples, mas gratidão por vocês terem ficado aqui comigo, né? Espero ter abençoado a sua vida. Compartilha essa live com outras pessoas, com outras mulheres, se aí edificou a sua vida. E a gente vai voltar na próxima quinta-feira pra gente ter mais um tempo de sabedoria de Deus para a vida da mulher. E só para fechar, hoje à noite, às 20 horas, no meu canal do YouTube, tá até aqui no meu Instagram, se você quiser, no meu link lá, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal do YouTube, que hoje à noite eu vou dar uma aula para vocês, falando sobre como governar as suas emoções, tá? Então vai ser uma aula muito poderosa que eu vou compartilhar com vocês hoje à noite, de forma gratuita pelo YouTube. Então participe comigo, mande para suas amigas, esteja comigo, coloca na sua agenda, que eu tenho certeza que esse tempo vai valer muito a pena para sua vida, tá bom? Deus te abençoe e até mais tarde.